Estamos dando início à sessão ordinária número 1 de 2026, a nossa primeira sessão do ano, então aproveito já esse momento para desejar um feliz ano novo a todos que estão nos acompanhando aqui. Saúdo os nossos conselheiros, começar por quem está online, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Algiro Lorenzon, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, diretor-geral Carlos Alvim, que está aqui com a gente na mesa também. Saúdo também os presentes aqui na sessão, né? Temos a honra aqui de ter a presidente da Corsã, Samanta, o doutor Dalazen, doutor Pedro Henrique, nosso ouvidor, Luiz Henrique Viana, o diretor adjunto aqui de Gás e Energia, André Bianchi, a Nilska, a Vitor, Eleonora, todo o pessoal que está aqui acompanhando e também os que estão online, que eu não consigo no meu terminal ver as pessoas, mas todos estejam cumprimentados e desejo esses votos de ano novo a todos vocês. Dando início, então, à nossa sessão, nós temos o primeiro item, que é a aprovação de algumas atas, e aí, sinceramente, tem algumas atas que foram presididas, algumas sessões que foram presididas ainda pela presidente Luciana, então a minha proposta é que a gente deixe essa aprovação para a próxima semana, pode ser? Perfeito, de acordo. De acordo. De acordo. Passamos, então, para as matérias. Nós temos 3 itens na pauta para hoje, e o item 1 e 2 são itens em que tiveram a sua deliberação iniciada já em sessões do ano passado, e em ambos os casos eu sou conselheiro revisor. Então, nesse caso aqui, para que a gente possa ter o correto andamento aqui, o correto procedimento, eu passo a presidência da sessão, nesse momento, para esses 2 primeiros itens da pauta, para o meu conselheiro substituto da presidência, né? Conselheiro Lucas Fur. Então, por favor, conselheiro Lucas, lhe peço para que conduza a sessão, então, para os itens 2.1 e 2.2 da pauta. Muito obrigado, presidente conselheiro Marcelo Spilk. Então, conforme a sua explanação aqui, iremos encaminhar a condução das matérias de item 2.1, 2.2 da pauta de hoje. Então, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Ricardo Giuliani, presidente da Corsã, que aqui se encontra, Samanta, né, diretor Dalazen, nosso ouvidor também, então a todos os demais diretores, doutor Pedro, então prazer contar com a presença de todos aqui hoje. Então, continuando a análise do processo de número 90, de número 000-904-3900-21, dígito 0, que trata da revisão das resoluções que disciplinam a cobrança pela disponibilidade dos sistemas de esgotamento sanitário. Na sessão extraordinária número 8 de 2025, houve a apresentação dos votos dos conselheiros e, durante a fase de discussões, foi apresentado o pedido de vista pelo conselheiro Ricardo Giuliani, e de modo que, então, pela ordem, a partir do seu pedido de vista, peço que nos traga aqui, passo a palavra para Vossa Excelência, o conselheiro Ricardo, para que nos traga aqui a sua manifestação, o seu voto vista. Senhor presidente, senhores conselheiros, aqueles que nos visitam, que tenhamos um ano, apesar do Trump, de saúde e paz, né? Possamos construir as harmonias todas possíveis e necessárias. E quem não está acostumado a fazer essas saudações é porque eu não as faço normalmente, né? É começo de ano. Presidente, examinando o voto apresentado pela conselheira Luciana, eu resolvo fazer a seguinte declaração, só para que fique registrado em ata. O conselheiro relator acolheu algumas propostas, né, que aqui estão escritas. E então eu vou votar da seguinte maneira: rejeitando as propostas apresentadas pela conselheira Luciana. Tem motivos para isso, mas acho que não se trata de repor. É um voto bem estruturado, bem apresentado.
o modo pelo qual ela apresenta as propostas de alteração são muito claras, né? E eu tenho divergências conceituais sobre o que está colocado aqui. Ou seja, do ponto de vista da construção das premissas de elaboração que orientam a abordagem sobre o tema, eu tenho discordância de mérito profundas. Uma das questões, só para quem nos acompanha assiste, eu não consigo trabalhar matérias que são jogadas para chamadas normas que nem em branco são ainda, porque nem normas são. Então, quando se diz que determinadas circunstâncias serão tratadas de acordo com o regramento a ser estabelecido, significa que nós não estamos regrando nada. Se eu digo que determinada regra vai se submeter a uma regra que ainda não existe, eu tenho problema com esse tipo de situação. Então, para facilitar a nossa vida, presidente, eu voto com o relator, com a ressalva de que não tomo como voto meu as alterações propostas e acolhidas por ele, relator. Então, para efeitos de ata, sim, com o relator e as devidas restrições. Perfeito. É isso, presidente. Muito obrigado, conselheiro Ricardo. Então, consulto ao conselheiro relator, Alexandre Porce, se quer fazer alguma manifestação. Boa tarde, presidente. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, todos os presentes que estão aí fisicamente, também online aqui na sessão. Desejar um 2026 aí de muito sucesso, trabalho e saúde para nós todos. Parece que vai ser um ano que precisaremos aí, né, de um grande esforço de harmonia, né? Mas em relação ao processo especificamente, ao voto, só apenas rememorando, né? Como já disse bem o conselheiro Juliano, a conselheira Luciana havia proposto um voto com algumas sugestões algumas sugestões de inserções dentro da minuta que foi discutida da resolução sobre cobrança de disponibilidade. E o meu voto foi no sentido de acolher parcialmente o que ela apresentou de proposições, com exceção daquelas que diziam respeito ao artigo 12º e também ao artigo 17, né? Então, só rememorando, né, e confirmando a manutenção do meu posicionamento. Perfeito. Muito obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Então, questiono aos demais, o conselheiro Algir Lorenzon. Por favor, obrigado, conselheiro. Presidente. Conselheiro Lucas, está me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Então, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os conselheiros Spilk, conselheiro Porte, relator, conselheiro Ricardo, nosso diretor-geral. Quero cumprimentar a todos os participantes também, já citados, presidente da Corsan, doutora Camanta, doutor Dalazen, doutor Pedro Henrique, que já fez sustentação oral neste processo. Quero também fazer minhas as palavras do presidente Spilk, desejando a todos um feliz ano novo. Não começou muito bem no mundo, com essas coisas todas que nós estamos acompanhando, mas, enfim, é a vida. Temos que perdoar algumas coisas também. Eu, por exemplo, ontem, conversando com alguns amigos, e o assunto era o Ronaldinho Gaúcho, e alguns gremistas com quem eu conversava diziam que jamais perdoarão o Ronaldinho Gaúcho. E eu disse, não, eu perdoo. Então, inicio o ano perdoando o Ronaldinho Gaúcho. Eu já perdoei. Então, vejam só, eu estou iniciando o ano, meu ano perdoando, certo? Perfeito. Mas eu estou agora fazendo essa minha manifestação, dizendo que, como fiz anteriormente, eu estou atento e já nos contatos mantidos com o eminente relator e também com o revisor, eu estou acompanhando o conselheiro Porce, viu? Perfeito. Perfeito. Então, dando continuidade, conselheiro Spilk, consultando sobre o seu voto. Eu acho que eu já havia me manifestado na sessão anterior, né, acompanhando as alterações propostas pelo conselheiro Porce, né, e mantenho da mesma forma. Perfeito. Eu também, da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro Porce com
com as devidas adesões feitas por ele, né, as alterações que foram acolhidas, então, no seu voto. Então, por maioria, então, aprovada, então, a resolução que disciplina a cobrança pela disponibilidade dos sistemas de esgotamento sanitário e aprovado por maioria com as ressalvas, isso, para não burocratizar aqui a nossa leitura. Perfeito. Então, vamos para o processo 2.2, que se trata da continuação da análise do processo 12.31.39.00.25 dígito 0, que trata do recurso da empresa F. Andrés e Companhia Limitada ao auto de infração número 17 de 2025. Da mesma forma, com pedido de vista feito pelo conselheiro Ricardo Giuliani Neto. Então, questiono, na verdade, primeiro uma questão de ordem, porque, salvo engano, o conselheiro relator Alexandre Porce não havia feito a leitura da sua fundamentação, aliás, da fundamentação do seu voto. Então, por questão de ordem, questiono se todos estão de acordo que o conselheiro Porce possa se manifestar primeiramente, para depois, então, irmos ao voto vista do conselheiro Ricardo Giuliani. Eu só acho que o que faltou para o conselheiro Porce foi o voto. E ele leu a fundamentação e antes da leitura do dispositivo, eu solicitei vista e aí, né, Porce, se bem poderíamos pedir a confirmação da nossa assessoria, porque acredito que a fundamentação não foi a fundamentação não foi lida. Eu tenho a impressão que, né, já faz um certo tempo, mas acredito que não. A gente teria que, acho que talvez fazer a leitura. Tá. Então foi lido somente o relatório, é isso? O relatório, isso. Perfeito. Aí então, tivemos a manifestação a manifestação da parte, né? E daí depois... Desculpa, é vício de judiciário. É que na minha cabeça a fundamentação no mundo do direito é o dispositivo. Sim. Não, perfeito. A fundamentação é o próprio dispositivo. Então, passo a palavra ao conselheiro Alexandre Porce para que proceda, então, a leitura da sua fundamentação e voto. Relator. Ok, obrigado, presidente. Dando, então, prosseguimento, em termos aqui só de contextualização inicial, a análise do processo teve início no dia 9 de dezembro de 2025, na sessão ordinária número 44 do mesmo ano, ocasião em que foi lido o relatório por mim elaborado. Diante do pedido de vista do conselheiro Ricardo Giuliani, suspendemos a análise do processo após a manifestação da parte. Assim sendo, passo agora à fundamentação do voto. 2 da fundamentação. A AGEGS atua na área de transporte hidroviário e respectivos terminais de passageiros, com fulcro no inciso 6º, artigo 2º da Lei nº 16.266, de dezembro de 2024. O parágrafo 2º do artigo 2º da referida lei estabelece que, abre aspas, a AGEGS exercerá competência normativa, decisória, fiscalizadora, sancionadora e consultiva, respeitadas as competências constitucionalmente reservadas a outros órgãos de Estado, devendo observar, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, isonomia no tratamento de delegatários e de usuários, moralidade, imparcialidade, motivação das decisões administrativas, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade, proporcionabilidade e transparência, fecha aspas. A Portaria Conjunta CELT-AGEGS, número 2, de 28 de fevereiro de 2025, dispõe sobre o regramento para a prestação do serviço público de transporte hidroviário intermunicipal de veículos entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. Dentre as suas disposições constam, abre aspas, artigo 6º, as operadoras deverão permitir e facilitar o exercício da fiscalização pelos servidores representantes da CELT e da AGEGS nas embarcações, dependências e demais instalações da operadora, bem assim prestar informações de natureza técnica, operacional, econômica, financeira, jurídica e contábil, vinculadas à prestação do serviço de transporte hidroviário de veículos nos prazos que lhe forem assinalados ou previstos em regulamentos.
Artigo 7º, as operadoras deverão fornecer à CELT, até o 5º dia útil de cada mês, o boletim descritivo da apuração dos custos da operação, acompanhado dos documentos comprobatórios e o demonstrativo da contagem diária de fluxo classificado da travessia, referente ao mês imediatamente anterior, por meio do endereço eletrônico dhao@celtrs.gov.br, fecha aspas. Na fiscalização conduzida pelo poder concedente, identificou-se o não cumprimento de determinações contidas nos artigos 6º e 7º da Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025, resultando na lavratura do termo de notificação. A empresa F. Andrés e Companhia não atendeu integralmente à solicitação da equipe de fiscalização quanto ao envio da documentação requerida. Tempestivamente, a autuada apresentou seu recurso ao auto de infração número 17/2025, lavrado pela DTM. A concessionária alegou que a fiscalização seria de responsabilidade exclusiva da AGEGS, uma vez que recebe uma taxa de regulação e, por isso, de forma que seria ilegal o artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025. Ainda alegou problemas administrativos internos decorrente do falecimento de sua sócia administradora, senhora Carmelis Andrés Bise, que teria resultado no não envio dos documentos solicitados. Ainda defendeu a inexistência de infração, pois a responsabilidade por fiscalizar seria da AGEGS. Analisando os autos, não há o que se falar de ilegalidade quanto ao artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025. Há legitimidade na fiscalização efetuada, a qual se respalda na legislação vigente, em especial na Resolução Normativa número 32/2016 e na Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025, sendo este último um instrumento normativo legalmente aplicável e o meio legal pelo qual a agência exerce sua competência fiscalizatória e regulatória. De igual maneira, não merece prosperar a alegação de inexistência de infração, tendo ocorrido por conta de descumprimento da obrigação da empresa de fornecer os documentos solicitados em desacordo com a Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025, conforme constou na exposição de motivos e no auto de infração, sendo que ambos os documentos foram encaminhados à concessionária. Conforme a informação PSE número 164/2025, a qual me reporto e acolho, restou claro que as razões de mérito questionadas pela empresa não devem prosperar. Destaca-se ainda da referida informação, abre aspas, a empresa argumenta que a fiscalização de responsabilidade exclusiva da AGEGS, conforme os artigos 33 e 65 da Lei Estadual número 16.266/2024, e não sua. No entanto, há de se considerar que a fiscalização não se confunde com a obrigação de prestar informações. A fiscalização, conforme previsto na Resolução Normativa número 32, pode ser conduzida por meio de diferentes ações, incluindo a requisição de informações e documentos. O fato da AGEGS cobrar pelos serviços de fiscalização via taxa de regulação não tem o condão de desincumbir a delegatária de cumprir suas obrigações. A infração não se deu pela ausência de fiscalização da AGEGS, mas sim pelo descumprimento da obrigação da empresa de fornecer os documentos solicitados, conforme o artigo 7º da Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025. Fecha aspas. Por fim, em relação aos problemas administrativos internos decorrentes do falecimento da sócia administradora, lamenta-se o ocorrido e suas consequências, porém, não se pode aceitar tal fato como justificativa legal para o descumprimento das obrigações regulatórias. Diante do exposto, encaminho o voto a seguir. Do voto, item 1, conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela F. Andrés e Companhia Limitada, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 5.721,43, aplicada pela AGEGS mediante o auto de infração número 17/2025.
2. Oficiar a concessionária da presente decisão para efetuar o respectivo pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e registro nos cadastros competentes, conforme o artigo 27 da Resolução Normativa número 32 de 2016. Como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Porce, pelo seu voto, sua fundamentação em voto. Então, quero registrar aqui que, como estamos numa segunda sessão sobre este processo e já foi oportunizada a palavra para a empresa F. Andrés na primeira sessão, então hoje não será franqueada a palavra para a empresa, uma vez que esta já se manifestou. Então, passo a palavra ao conselheiro Ricardo Giuliani Neto, que havia feito pedido de vista nesse processo. Presidente, conselheiros, por que eu pedi vista? Nós já havíamos julgado um processo desta empresa antes, com informações bastante, do meu ponto de vista, delicadas, trazidas na sustentação oral. Naquele primeiro processo, à época, inclusive, presidido pela conselheira Luciana. Ali, inclusive, cheguei a me declarar meio que constrangido com aquilo que eu tinha ouvido aqui no plenário. Casualmente, logo depois, houve a distribuição também, para mim, a relatoria de um processo de índole sancionatória contra essa mesma empresa, e calhou de termos à disposição o presente processo. E exatamente por isso, por esta composição, eu entendi que deveria conhecer melhor a matéria, porque entendo que há desdobramentos relevantes que devem ser trabalhados. De qualquer sorte, também vou deixar registrado que eu vejo um problema enorme aqui no poder concedente, neste caso. Há uma omissão, existe uma série de fatos que se repetem ali naquela travessia em São José do Norte. Vejo que a inexistência de uma relação contratual, digamos assim, formal, como derivação de um processo licitatório republicano, tem sido, sim, a causa de uma série de situações que só não terminam em tragédia porque nós temos muita sorte. Isso é uma verdade. Nós vimos no ano passado, quando examinávamos o processo de recomposição tarifária no transporte de passageiros, e com situações que realmente são muito preocupantes. No processo que eu relato, que virá a pauta assim que for liberado, também há uma circunstância que me preocupou muito, e é uma circunstância lavrada pelo poder concedente, que indica a exposição de risco às pessoas que utilizam esse serviço. Então, conselheiro, penso que o seu voto resolveu bem a questão, diante da concretude daquilo que nos foi trazido. Entendo que o seu voto é plenamente adequado e encaminha a solução que nos nossos limites são permitidas. Então, vou acompanhá-lo integralmente e, claro, quando examinarmos o processo que está sob meu encargo, eu pretendo trazer algumas outras considerações à luz de um serviço público que não se secciona por cada autuação que recebe. Ele continua sendo o mesmo serviço público. E a continuidade delitiva no mundo do direito penal tem consequências. Evidente que no mundo do direito administrativo também tem consequências. Então, nós temos que examinar isso com o vagar necessário. É como voto, presidente, acompanhando integralmente o senhor relator. Perfeito. Então, passo a palavra ao conselheiro revisor, Marcelo Spilk. Obrigado, presidente. Passo então a leitura da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Perfeito. Então, agradeço, conselheiro Marcelo Spilk. Bom, apenas para registrar que nesse processo foi feito um registro pelo representante da empresa F. Andrés,
em caráter de denúncia, então questiono os colegas se estão de acordo que, como isso ficou gravado nos nossos vídeos e na ata da sessão passada sobre este tema, se todos estão de acordo que nós encaminhemos tanto a ata, né, este material para o Ministério Público Estadual. Então, questiono para que seja, enfim, apreciada, analisada essa questão sobre a sua veracidade ou não, né? Então, se todos estão de acordo, questiono. De acordo. De Eu acordo. estou de acordo. Perfeito. E acho correta essa providência. Perfeito. Muito obrigado, conselheiros. Então, antes de devolver aqui a condução dos trabalhos ao nosso conselheiro presidente Marcelo Eu não Spilk. votei nesse processo. Perdão, conselheiro Algir. Por favor. Pois não. Eu estou acompanhando integralmente o voto. Da mesma forma, eu também estou acompanhando integralmente o voto do conselheiro Alexandre Porce. Me perdoem aqui a distração. E feito esse registro, então, por unanimidade, então, aprovado o processo que trata do recurso da empresa F. Andrés, o auto de infração número 17 de 2025, por maioria, então, conforme o voto do conselheiro Alexandre Porce. Então, agora encerrado esta votação, quero, antes de devolver a condução dos trabalhos ao conselheiro Marcelo Spilk, nosso presidente, desejar um feliz 2026 aqui para a Gergs, para todos os nossos servidores, colaboradores, conselheiros, para que nós tenhamos um ano abençoado e repleto de encaminhamentos de construção à luz da boa regulação e do cumprimento da nossa missão enquanto agência reguladora. Então, muito obrigado. Devolvo, então, a condução dos trabalhos ao conselheiro Marcelo Spilk. Obrigado, conselheiro Lucas. Passamos, então, para o item 2.3 da nossa pauta. Análise do processo 15.14.39.00.23.2, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 06 de 2025, referente ao município de Lagoa Vermelha. Conselheiro relator Ricardo Giuliani Neto, conselheiro revisor Lucas Salomão da Silva Fur. Então, conselheiro relator, a palavra é sua. Peraí. Fica segurando. Segura. Aí. Deu. Se afaste. Fale. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros presentes e online aqui que nos honram, em nome do diretor-geral de saúde a todo o corpo técnico qualificadíssimo da Gergs, eu pedi ao eminente relator a retirada de pauta. Havia uma questão que dizia respeito ao acesso mais tardio que tive do processo, mas esse não foi o principal motivo. O principal motivo foi para que nós pudéssemos, em relação a esses processos que dizem respeito à aplicação de procedimentos de sanção, tendo em vista que houve um voto em outro processo da Corsã que entendeu aplicáveis regras da resolução ao lado das regras do TAC, que houvesse uma possibilidade de se desenvolver um procedimento um normativo da agência relacionado à aplicação de sanções e que a Corsã se coloca inteiramente à disposição para participar, para trazer proposições dentro de um grupo de trabalho que possa ter regras uniformes no âmbito da aplicação da sanção. Agradeço a todos a atenção e desejo um feliz 2026, com muito sucesso, com um trabalho regulatório de excelência que vem sendo efetuado pela Gergs, e muito sucesso a todos. Muito obrigado. Presidente, ontem, depois de ter recebido a petição da concessionária, conversando com o doutor Pedro, resolvemos as questões aquela relativamente ao acesso, né, doutor Pedro? Porque eu tenho um hábito, eu concedo acesso aos autos imediatamente, plenamente, a todas as partes. Sempre fiz assim.
Desde junho esse acesso estava dado. Mas quando as coisas são para o bem, tudo conspira a favor, né? Calhou desse argumento vir. E a ponderação trazida pela concessionária, que do meu ponto de vista é muito adequada, ela termina por dialogar também com aquilo que temos conversado dentro da casa, especialmente na área de saneamento e irrigação, sobre o advento dos termos aditivos aos contratos e os efeitos que o seu anexo 4 tem produzido nas nossas próprias discussões, vamos dizer assim. Quando votei já num desses processos, lembro, e já disse isso, repeti hoje, vou repetir de novo, que votei de uma forma rigorosamente contrária à minha convicção jurídica. Porque sou daqueles que entendo que a lei posterior, mais benéfica, ela aproveita, tanto em matéria administrativa, e trouxe para sustentar a posição que me fazia ceder ao convencimento a ação que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da questão repetitiva 1199, se não me falha a memória. E, nesse sentido, mantive, né, inclusive sustentado em decisões do Superior Tribunal de Justiça, que faz a mesma ressalva que fiz, né, mantendo a autuação produzida pela Casa. Tenho, senhor presidente, e este ano deve deixar as guerras fora do Brasil, sabe? Fica lá na Venezuela, lá na Ucrânia. E a Gélis não precisa mais guerrear por coisas que não precisa guerrear. Tá? Vamos brigar pelo que vale a pena, pelos processos que nós tenhamos a maturidade de construir um regramento que faça deste instrumento regulatório a entrega de serviços públicos adequados. É o que me pondera a concessionária, é o desejo que nós, que integramos esse Conselho Superior, nas tantas vezes que sobre isso falamos, também temos. Então, senhor presidente, acolhendo este pedido da concessionária, entendendo que este tipo de matéria requer muita ponderação, muita parcimônia e algum pragmatismo, eu vou solicitar a Vossa Excelência a retirada do processo para que nós, no Conselho Superior, no momento oportuno que Vossa Excelência saberá definir, possamos, a partir deste processo, se assim for o nosso caminho, gerarmos algum tipo de ambiente, doutor Pedro, que sei lá se será um grupo de trabalho. Não gosto muito de grupo de trabalho, né? Toda vez que a gente não quer resolver nada, a gente faz um grupo de trabalho. E aí não dá nada. Alguma coisa que dê alguma coisa. Mas que nós saberemos, conversando, especialmente com as estruturas da casa, com a experiência toda acumulada nesses anos todos, com a concessionária, atendendo também às necessidades que sabemos dessas particularidades que decorrem das concessões, que são municipais, portanto, fracionárias. Então, nós temos que ter também esta cautela. Presidente, eu sugiro, né, ao Conselho que nós, a expressão correta não é sobre esse tema, retiremos de pauta como este processo, e a partir deste processo nós definamos os próximos caminhos, e quando tivermos a maturidade suficiente e a construção que essa maturidade oportunizar, trazer de volta a casa para a deliberação. Assim é que me posiciono, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Não sei se mais algum conselheiro quer fazer algum comentário a respeito do tema. Eu acolho, claro, a sua retirada de pauta. Na verdade, essa é uma prerrogativa do conselheiro relator. Porém, não posso deixar de elogiar a atitude aqui da concessionária de solicitar a retirada de pauta, mas não de forma simplesmente retira de pauta para eu ganhar mais tempo ou alguma coisa nesse sentido, não. Há uma proposta aqui,
registrada na nossa sessão de construção de algo que nós não temos hoje e que tem nos causado um certo desconforto, tanto para a agência, quanto para a concessionária, quanto para os municípios, que são os poderes concedentes, que é uma certa nuvem, né, em relação, uma certa dúvida que se tem em relação às infrações. Nós temos lá a questão da interpretação daquele anexo 4, que se aquilo é um rol taxativo ou se existem outras possibilidades de penalidade, existe uma discordância em relação a isso. Existe uma série de processos já acumulados em que a concessionária vem recorrendo administrativamente dentro da agência e depois judicialmente, e isso não é bom para ninguém. E construir um ambiente agora em que a gente possa sentar, trabalhar em conjunto e procurar soluções que sejam construtivas e que solucionem realmente o que se quer, que é que o saneamento chegue às pessoas que mais precisam, eu acho isso altamente elogiável. Então, só queria fazer esse registro aqui. Então, retirado o processo de pauta pela solicitação da companhia, acolhida pelo conselheiro relator, e a gente dá o encaminhamento nas nossas reuniões administrativas aqui, né? O diretor-geral também já está atento ao assunto, a gente vai dar um encaminhamento para constituir, quem sabe, um grupo de trabalho que funcione, não como esses que o conselheiro Juliano se referiu, aqueles que são constituídos grupos de trabalho que não dão em nada, não. Se for o caso, a gente vai fazer com cronograma, com cobranças e etc., para que as coisas aconteçam. Me permite, presidente, Claro. também da mesma forma cumprimentar, né, a concessionária por essa iniciativa e o conselheiro Juliano. Entendo que essa é uma medida que pode trazer segurança jurídica, trazer a boa aplicação das melhores práticas regulatórias. Então, entendo que isso tende a ser muito positivo, né? Como de fato foi dito, o grupo de trabalho que consiga, né, encaminhar e resolver. E também, então, entendo que questiono se a partir deste processo, então, nós tendemos a agrupar, então, os outros de natureza semelhante, ou se nós vamos... Daí isso a gente também, não sei se... Eu acho que a proposta é para que a gente tenha algum tipo de normatização que englobe todos os processos. Englobe todo o né? processo dentro desta, Isso. a partir deste de hoje, né? Então... Nessa sua linha, conselheiro, Sim. eu acho que poderíamos pedir ao diretor-geral, Isso. pelo menos que nós tenhamos a relação de todos os que estão tramitando Com essa temática. com esta matéria sancionatória, então depois nós tomamos as decisões Isso. sobre os encaminhamentos a serem dados. Sim. E tem esses e tem outros que virão, né? Porque as fiscalizações continuam, Sim, há continuam não acontecendo. conformidades que sempre gera aquela interpretação, não fazem parte do anexo 4, e aí a empresa não reconhece, então fica nessa... Então isso na verdade, nós não vamos ter uma linha de corte, nós podemos ter uma linha de corte do que já temos, mas Claro. certamente virão outros, né? Então, Perfeito. justamente para não criar problema nesses novos que estão vindo, dar uma segurança jurídica, acho que cai muito bem uma medida de uma normativa, alguma coisa que nos ajude. O tema é tão sério que ele exige a não sisudez, né? Vamos dar uma cortada nesse negócio meio rapidamente, sabe por quê? De repente o doutor Pedro vai liderar um caminho aí pela anistia, né? E anistia não. Anistia não. Então nós temos uma conversada com o pessoal lá da DSI, para ver o que tem realmente em andamento, porque isso é relevante. Isso é bem relevante, isso pode criar um problema sério se desde já nós não tomarmos essa cautela. E só reafirmo, tá, doutor Pedro? Anistia, não. Muito obrigado, agradeço, presidente, agradeço o senhor relator, senhores conselheiros. O microfone. Tá ligado. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Passamos então ao item 3 da nossa pauta, que são as deliberações em procedimento simplificado. Nós temos o item 3.1, que é uma proposta de deliberação do conselheiro relator Alexandre Porce, relativa a alterações na resolução CELT 04 de 2023, que trata dos conselhos de usuários das rodovias estaduais concedidas, no âmbito do processo 2200-3900-259. Então, por favor, conselheiro Porce, a palavra é sua. Obrigado, presidente. Eu tenho um relato brevíssimo em relação ao processo e, em seguida, a proposta de deliberação. O presente expediente teve início com o encaminhamento do processo PROA 24.800.00.270.0,
no qual a CELT encaminhou o processo à AGERGS para homologação da resolução CELT número 1, de 1º de outubro de 2025, que alterou o parágrafo 2º do artigo 4º e o caput do artigo 15 da resolução CELT número 4, de 25 de abril de 2023, que regulamentou o funcionamento do Conselho de Usuários de Rodovias Estaduais Concedidas, previsto pelo artigo 82 do Decreto número 53.490, de 28 de março de 2017. A Procuradoria Setorial, junto à AGERGS, por meio do memorando PSE 176/2025, apresentou que, abre aspas, as alterações sugeridas visavam permitir a participação simultânea de um mesmo conselheiro em diferentes conselhos, bem como autorizar a recondução por um único mandato sucessivo. As manifestações técnicas da Secretaria de Logística e Transporte e da Secretaria de Reconstrução Gaúcha registraram entendimento favorável à tramitação da proposta, destacando que as sugestões buscavam aprimorar o regramento vigente, sem implicar impacto contratual ou financeiro às concessões. A Diretoria de Concessões, DECOR-CELT, por sua vez, reconheceu a legitimidade do pleito, mas manifestou discordância quanto à alteração da resolução, sustentando a conveniência de preservar a vedação atual a fim de evitar a concentração de representatividade e assegurar a renovação periódica dos conselhos. Ocorre que, após a manifestação da Procuradoria Setorial junto à CELT, a qual concluiu que as alterações propostas harmonizam-se com o disposto nos artigos 3º e 29º, inciso 12 da Lei 8.987/1995, bem como que a flexibilização das regras de participação e recondução não afronta o Decreto Estadual número 53.490/2017, o Poder Concedente promoveu a edição da Resolução CELT número 1/2025 e, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 82 do referido decreto, o processo foi encaminhado à AGERGS fins de homologação. Dessa forma, não se vislumbra óbice a anuência da agência, razão pela qual opinamos pelo encaminhamento do expediente ao Conselho Superior para homologação da alteração da Resolução CELT número 4/2023, conforme a proposta consolidada em observância ao marco regulatório das concessões rodoviárias estaduais, fecha aspas. A Direção-Geral, por meio do encaminhamento número 3.303/2025-DG, apresentou o expediente para apreciação do Conselho Superior. É o brevíssimo relatório, presidente. Pergunto se posso prosseguir. O conselheiro Porce pode prosseguir, por favor. Ok, obrigado. O Conselho de Usuários da RSC 287 deliberou por encaminhar sugestões de alterações da resolução número 4 da CELT, a fim de alterar o artigo 4º, parágrafo 2º e artigo 15º, para que possam permitir a participação simultânea de um conselheiro em mais de um conselho de usuários e que seja permitida a recondução por no mínimo uma vez. A Procuradoria Setorial junto à CELT não vislumbrou óbice jurídico às alterações propostas. Mesmo entendimento foi exarado pela Procuradoria Setorial junto à AGERGS. Em 1º de outubro de 2025, foi emitida a Resolução CELT número 1, que assim estabeleceu. Artigo 1º. Alterar o parágrafo 2º do artigo 4º e o caput do artigo 15 da Resolução CELT número 4, de 25 de abril de 2023, que regulamenta o funcionamento do Conselho de Usuários de Rodovias Estaduais Concedidas, previsto pelo artigo 82 do Decreto número 53.490, de 28 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 2º, o conselheiro indicado para integrar determinado conselho de usuários poderá participar simultaneamente de outros conselhos, devendo, nesse caso, manter sigilo sobre as informações confidenciais obtidas em razão da função, sendo vedado o compartilhamento de tais informações entre conselhos, sem prévia autorização do presidente do respectivo conselho e da concessionária ou do poder concedente, sob pena de responsabilidade. Artigo 15.
Os mandatos dos conselheiros terão duração de 3 anos, sendo permitida a recondução por um único mandato sucessivo, fecha aspas. As disposições, artigo 2º, as disposições deste regulamento passarão a viger após sua homologação pela AGEGS no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, considerando o parágrafo único do artigo 82 do Decreto número 53.490/2017, estabelece que o regulamento do Conselho de Usuários será elaborado pelo Poder Concedente e homologado pela AGEGS, proponho a homologação da Resolução 7, número 1, de 1º de outubro de 2025. Essa é a proposta, presidente e conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Não temos revisor nesse processo, não chegou a passar por revisor, então pergunto aqui se passamos a fase de discussões, alguma discussão, alguma dúvida sobre o assunto aqui de alguns conselheiros, conselheiro Lorenzon, Juliane, Lucas. Não havendo discussão, então acho que a gente pode passar para a votação. E eu já começo votando, acompanhando integralmente a proposta de deliberação do conselheiro Porce. Pela ordem aqui, conselheiro Algir Lorenzon. Também acompanha, integralmente. Conselheiro Lucas Fur. Também acompanho, presidente. Conselheiro Ricardo Giuliani. Acompanho, presidente. Então, por unanimidade, o conselho aprova a proposta de deliberação em relação ao processo 2200-3900-259, proposta pelo conselheiro Alexandre Porce, relativa a alterações na Resolução CELT 04 de 2023, que trata dos conselhos de usuário das rodovias estaduais concedidas. Passamos, então, ao item 4 da pauta, comunicações. 4.1. Foram distribuídos em função do mandato do novo conselheiro-presidente os seguintes processos. Só para explicar, né? Eu tinha alguns processos que estavam na minha carga, seja como relator ou como revisor, e a partir da minha função no cargo de conselheiro-presidente, esses processos foram redistribuídos para os demais conselheiros. Então, eu vou ler aqui todos os processos, que são diversos, mas importante que todos tenham conhecimento. Presidente, uma sugestão só. Pois não, conselheiro. Isso aqui fica disponível publicamente, né? Então, até para poupar, então, acho que até para cumprir a diligência, a formalidade, o número dos processos são mais de 10, né? São Então, 19 processos. 19 processos. 19. Eu acho até, presidente, sem querer ser antipático, eu acho que nós poderíamos tomar a seguinte decisão: disponibiliza esta relação, porque aqui tem relator, tem revisor, tem a matéria, disponibilize no nosso site, que o acesso a essa informação será mais efetivo, inclusive. Não, perfeito. Então, como sugestão só. Não, aceito a sugestão. Eu vou ler rapidamente só o número do processo número do processo e rapidamente o relator, revisor novo para com ficar risco registrado aqui. de errar. Porque tem casos que o seu processo que foi distribuído com o senhor era revisor, não era relator. Sim. Também está aqui. Sim. Então só tem que ter essa cautela. Não, mas está aqui, sempre diz assim, ó, novo revisor, novo relator. Ele está sempre dizendo em qual caso é substituído. Isso. Tá. Então, no processo 767-3900-239, que é um recurso da BRK, a auto de infração, novo conselheiro revisor Algir Lorenzon. Eu vou ler só quem é o novo, relator ou o novo revisor. Processo 1530-3900-235, proposta de alteração de uma resolução normativa 29/2016, que é o processo administrativo regulatório da agência, o novo conselheiro revisor, Ricardo Giuliani. Processo 1184-3900-240, trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em função de eventos climáticos extremos da CSG, Camisa Serra Gaúcha, nova conselheira revisora, Luciana Luso de Carvalho. Processo 1302-3900-239, reequilíbrio econômico-financeiro da Rota de Santa Maria, em razão da contratação de uma empresa para elaboração do EVTEA, novo conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Processo 1339-3900-233,
regulamentação de sistemas individuais ou condominiais de tratamento de esgoto, fossas sépticas ou sumidouros, para a BRK Ambiental de Uruguaiana. Novo conselheiro revisor, Lucas Salomão Fur. Processo 259.39.00.23.1, proposta de resolução relativa a procedimentos administrativos para a resolução de conflitos entre agentes do Serviço sob Regulação da GERGS. Nova conselheira relatora, Luciana Luz de Carvalho. Processo 1578.39.00.24.2, proposta de regulamentação em relação a sanções administrativas por infração de contrato de concessão aplicada a concessionárias e comercializadores nos serviços de gás canalizado. Nova conselheira revisora, Luciana Luz de Carvalho. Processo 18.15.39.00.23.0, alteração da Resolução Normativa 32/2016, que trata dos processos de fiscalização dos serviços regulados. Novo conselheiro revisor, Lucas Fur. Processo 17.36.39.00.24.6, proposta de regulamentação para recomposição de pavimentos apresentada pela Corsã. Novo conselheiro revisor, Alexandre Porce. Processo 766.39.00.21, proposta de redução de 50% na tarifa de religação de água para economias com tarifa social da BRK Uruguaiana. Novo conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Processo 862.39.00.25.0, reequilíbrio econômico financeiro, Rota de Santa Maria, em razão de realocação ou remoção de interferências irregulares na faixa de domínio. Nova conselheira revisora, Luciana Luz de Carvalho. Processo 587.39.00.25.2, que trata do requerimento da Rota de Santa Maria para um aumento, a questão do aumento extraordinário dos preços dos insumos, referente ao ano 3 da concessão. Novo conselheiro revisor, Lucas Salomão Fur. Processo 927.39.00.24.6, recurso da Corsã ao auto de infração 3/2025, relativo a limites da pressão na rede da água no município de Vacaria. Novo conselheiro revisor, Algir Lorenzon. Processo 549.39.00.25.0, requerimento da Rota de Santa Maria, para custos referentes ao ano 3 da concessão, que sejam considerados no processo de reequilíbrio econômico financeiro. Novo conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Processo 729.39.00.24.5, recurso da CED ao auto de infração 04/2024, novo conselheiro relator, Alexandre Porce. Processo 1267.39.00.24.3, recurso da Corsã ao auto de infração 18/2025, novo conselheiro relator, Algir Lorenzon. Processo 2063.39.00.25.1, que trata do contrato de delegação do exercício de regulação com o município de Minas do Leão. Novo conselheiro revisor, Lucas Fur. Processo 999.39.00.25.2, que trata do quantitativo da perda de receita tarifária da Caminhos da Serra Gaúcha relativo ao desconto do usuário frequente DUF de 2024. Nova conselheira relatora, Luciana Luz de Carvalho. Processo 999.39.00.25.2, opa, aqui está repetido. Está repetido, então é o mesmo processo, já foi. Então são 18 processos. Tá bem, procurei ser rápido, acho que consegui. Passamos então ao item 4.2, que é um novo processo, que foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior, processo 149.39.00.25.8, que trata de recurso da Corsã ao auto de infração 30/2025, relativo aos limites de pressão na rede d'água do município de Estrela. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Vejam que tanto nos que foram distribuídos quanto nesse aqui, nós temos processos que serão englobados por essa possível normativa que seja criada. Então, eliminamos aqui 4 ou 5 processos, João. Uhum. Item 4.3. A Diretoria-Geral informa a emissão do Registro de Comercializador de Gás número 8/2025 DG para a empresa Saturno Gas Trading e Soluções Limitada. Processo 24.13.39.00.25.5. 4.4. O conselheiro presidente da GERGS informa que foi disponibilizado no site da agência documento com as informações referentes ao mecanismo da conta gráfica para o primeiro repasse semestral ordinário, cuja data de implementação está prevista para 1º de fevereiro, conforme previsto na Resolução Normativa 72/2025. O arquivo
Acompanhamento conta gráfica, dezembro de 2024, novembro de 2025, encontra-se disponível no site, que vai ser publicado aqui, né, no site da Gergs, na aba Resolução Normativa 72/2005, conta gráfica, processo 20.33.39.00.25.6. Isso aqui, só para ressaltar, é algo extremamente importante, né, que nós passamos a ter a partir desse momento, uma publicação em que a conta gráfica, que é aquelas diferenças em relação ao valor que está previsto para aquisição do gás pela Sulgás, aquelas diferenças que vão sendo acumuladas durante o ano já vão sendo previstas aqui nesse mecanismo de conta gráfica, agora podendo ser acompanhada online por todos. Item 4.5. Tem algum áudio aberto? Item 4.5, recebimento de ofício da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, comunicando o resultado da verificação da comprovação da adoção das normas de referência da ANA no exercício de 2025, processo SEI número 2501, 008549, 2025-93. Aqui também vale o destaque, né, porque a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, publicou recentemente, cerca de 2 semanas atrás, publicou a listagem com a relação das agências subnacionais que estão cumprindo, que têm todas as normativas da ANA internalizadas, ou seja, que estão cumprindo as normas da ANA. E a Gergs é uma das 23 agências, se não me engano é esse o número, uma das 23 agências de todo o país, diante de um cadastro de 74, se não me engano, que estão cumprindo essas normas. E importante referendar que os municípios regulados pela Gergs, em função disso, continuam aptos a receber recursos federais, de órgãos federais, como Caixa Federal, Banco do Brasil e etc. Os municípios que não forem atendidos por agências que cumpram as normativas da ANA ficam impedidos de ter acesso a esses financiamentos. Então isso aqui é um fato muito importante, muito positivo, e aí eu aproveito o momento aqui para agradecer o esforço que foi feito pela Casa para que nós pudéssemos cumprir todas essas normativas, passando desde a Diretoria de Saneamento, PSE, Diretoria Geral, DRE, todos que trabalharam para isso, e também, claro, o Conselho Superior que aprovou aqui sempre as resoluções em que nós pudéssemos aprovar nossa conformidade com essas normas da ANA. Então, esse eu acho que é um passo muito importante que vale a pena ser destacado. Item 4.6, comunica-se que no âmbito do processo SEI 2753-3900-257, a Diretoria-Geral emitiu o registro de comercializador de gás em favor da empresa DEAL, DEAL, Comercializadora de Gás Natural Limitada. Uma pausa para um golinho de café, se todos me permitirem. Presidente, diante do café e o outro, diante daquela informação da ANA, né? Se tivéssemos um publicitário, como é que ele diria? Vem para a Gergs, você também, vem. Não, né? Verdade. Não seria isso aí diante do cadastro? Verdade, Olha aí, e nem honorários, entendeu? Claro, você ia pegar o plágio da Caixa, né? Indiretamente eu quis dizer isso, mas não com a categoria de um publicitário, né, que pudesse fazer esse marketing assim, né, claro. Mas nós fizemos, né, aí aqui o Vitor e a Nilska, que são o pessoal aqui da nossa comunicação, nós fizemos postagens nas redes sociais aqui de todas as redes que a Gergs tem, colocando isso publicamente para que todos possam saber da importância disso. E aí fica claro o convite para vir com a Gergs. Tá bem, o recado foi dado, obrigado. Muito bem. Passamos então ao item 5, assuntos gerais. Item 5.1. Conforme comunicado no item 4.1 acima, que tratava da distribuição dos processos que eram ou relatados ou revisados por mim, o processo número 999-3900-252 foi redistribuído à relatoria da conselheira Luciana Luso de Carvalho. Tendo em vista seu período de férias e o registro de que este processo deve ser analisado pelo Conselho previamente ao processo 2010-3900-254, que trata da revisão ordinária de tarifas da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha,
e para fins, então, de evitar atraso na revisão tarifária, a conselheira solicitou a redistribuição do expediente mediante o encaminhamento número 1 de 2026, CS. Assim sendo, eu trago aqui a solicitação da conselheira Luciana, que não está aqui, está gozando de merecidas férias, para nós deliberarmos a respeito desta redistribuição do processo. Presidente, Pois se não. me permite. Claro, conselheiro. Em estruturas colegiadas, existem determinados elementos que asseguram o processo decisório em si mesmo. O principal elemento de segurança às partes está na distribuição que se dá a partir de um sistema que é randomizado, que impede que a parte tenha previamente conhecimento sobre aquele que irá instruir o processo. É por isso que em nenhuma estrutura colegiada, nenhuma, salvo situações muito bem definidas, como por exemplo aqui na casa. Aqui na casa diz assim: 45 dias antes do término do mandato do conselheiro, não lhe serão distribuídos processos. Isso é literal. Por quê? Porque se preserva, sim, a estrutura decisória. E é por isso que não há, no nosso regimento, a possibilidade de fazer redistribuição. Não existe essa hipótese legal. E esta inexistência, ela se dá para a proteção do processo decisório e de todos os conselheiros. Princípios de imparcialidade, princípios de distribuição pela ordem de entrada, princípios, no caso, por redistribuição diante de uma condição superveniente ao relator, que era no processo, no caso, Vossa Excelência. Então, sem entrar no mérito das questões que aqui estão postas, como motivação para isso. Se o processo foi redistribuído dentro das normas legais vigentes, não há como redistribuir. Legalmente, não há. Não entro nem na questão derivada, porque ele teria como motivo de redistribuição a necessidade de uma aprovação prévia, tendo em vista um outro processo que tramita, que teria neste processo um elemento prévio para compô-lo. Detalhe, esse outro processo nem no Conselho Superior ainda está, que é produto daquele nosso sistema de fazer as coisas aqui. Né? Primeiro instrui e depois sobe. Então, não entro nem nesse mérito, nessa questão que nós teríamos que resolver. Mas, do ponto de vista legal, a meu sentir, não há como abrir este precedente de redistribuição em vista deste motivo, que até entendo a preocupação. É adequada, é justa, né? Ela não quer gerar uma condição, né, de prejuízo à concessionária lá naquele outro processo, mas, diante da condição legal, se houve a distribuição no tempo certo, pelas regras corretas, não há como redistribuir. Minha opinião, presidente. Algum dos demais conselheiros quer se manifestar? Eu tenho... Eu gostaria, mas pode ser conselheiro Algi, por favor. Não, por favor, conselheiro Posse. Não, minha observação seria também nessa linha, se não há propriamente inconformidade em relação aos nossos dispositivos ali regimentais, né, que prevê que a distribuição não pode ocorrer se o conselheiro está em férias, mas quando ocorreu essa redistribuição, né, a conselheira não estava em férias, né, eu também não vejo essa possibilidade regimentalmente de fazer uma redistribuição. Tem uma dúvida em relação às redistribuições
o nosso regimento, e isto agora eu me preocupo com o que contém a proposta que Vossa Excelência está muito bem dirigindo, o conselheiro Porce, em relação a esses fatos. Eu acho que esse é um ponto que podemos, né, discutir ali no nosso trabalho de revisão do regimento, mas observando ali o regramento que nós temos, né, a gente tem restrições de distribuição em determinadas situações, né, inclusive se o conselheiro se encontra em período de férias, de fato não teria distribuição a ele, mas que não era o caso quando aconteceu, né, pois é, essa eu não conheço tão bem assim, conselheiro presidente Spilk, não conheço tão bem como, não conheço nem perto do que conhece o conselheiro Giuliani nessas questões regimentais, o que contém, no caso, o regimento interno do Supremo, lei orgânica da magistratura, enfim. No Tribunal de Contas, eu ainda posso dizer que conheço algumas coisas que não foram modificadas, porque eu não tenho acompanhado de 3 anos para cá. Mas lá havia contemplado no regimento interno claramente aquelas situações em que poderia haver a redistribuição. Aconteceu, inclusive, de que no processo, na tramitação do processo, às vezes quase na fase final da tramitação do processo, o conselheiro se deu conta de que ele estava impedido, ou se deu conta de que ele estava impedido, enfim, de todas as formas, ou suspeito até, e de repente aquilo surgiram situações que nós tivemos que analisar com muita profundidade, seriedade, porque teria que voltar o processo todo, desde o seu início. Imagine, todos os atos existentes no processo daquele que estava naquela fase já final, se declarando suspeito ou impedido, tudo teria que ser refeito. E refazendo isso, poderia, eu não vou citar casos, não recordo também, poderia isso implicar na extinção do feito. Imagine só. Então, situações complexas. Mas o conselheiro Giuliani tem bem conhecimento dessas questões no âmbito do judiciário e vai, eu sei, colaborar nesse sentido aí. Está já colaborando e, olha, e o que ele levanta nesse momento, realmente nós temos que pensar. Nesse momento, se eu tivesse que opinar, conselheiro presidente, eu diria que eu estou acompanhando o conselheiro Giuliani. Nesse momento, se eu tivesse que opinar. Conselheiro Lucas? Não, da mesma forma, também, me parece que o conselheiro Giuliani está correto, então acompanho. O que a nossa assessoria colocou aqui para nós pensarmos, né, é que a gente tem certos casos omissos no nosso regimento. Então, a própria redistribuição dos processos da presidência, que foi o que nós acabamos de comunicar aqui, que nós fizemos, também não está previsto no regimento. Então, nós tomamos a deliberação de fazer, porque eu poderia, como presidente, continuar ainda relatando esses processos, mas é algo que não faz muito sentido, porque é claro que com a incumbência de uma série de atribuições da presidência, representação institucional, gestão da casa, etc., acaba tomando muito tempo e não haveria tempo suficiente para se dedicar com o afinco necessário aos processos. Nesse caso aqui, é um caso também não previsto, então por isso que a assessoria colocou aqui, a nossa conselheira Luciana propôs, a assessoria me passou isso para que nós deliberássemos, justamente porque é um caso omisso e que o Conselho eventualmente poderia deliberar. Mas, claro que a maioria decide. Para auxiliar, presidente. Pois não. O que o presidente precisou fazer a redistribuição dos seus processos? Por conta de um dispositivo expresso no regimento, que não diz que ele deve redistribuir os seus procedimentos. Que vem naquela ação sobre a tal de hermenêutica, né? Diz que o presidente não relatará processos regulatórios, artigo 62. Então, por derivação deste impedimento, é que se faz a redistribuição, e não por uma definição numerus clausus. O tema que o conselheiro Lorenzo traz, ele é interessante se observar, porque os atos decorrentes praticados por... Isso que nós estamos discutindo é o que origina o princípio do juiz natural.
Natural. O juiz natural é aquele para o qual a coletividade, o coletivo, se subordinará nos atos de decisão e de instrução. Quando há superveniência de suspeição, de impedimento, no caso da suspeição, todos os atos decisórios serão anulados, que pode acarretar isso que o conselheiro Lorenzon referiu. No caso do impedimento, que pode ser superveniente, os atos decisórios não serão anulados. De onde é que se tira isso? Do Código de Processo Civil. Mas o importante dessa discussão é que até para a proteção da casa, do processo decisório, é que a distribuição só está submetida a números clausos. Aquilo que está escrito, está escrito. Não se admite interpretação extensiva nesse tipo de matéria. Por quê? Porque é o núcleo do processo decisório. É a derivação do processo que nós chamamos do juiz natural. Então, eu quero colocar aqui, ó, eu abstraio a circunstância concreta, mas o precedente de gerar, nós podemos até, como disse o conselheiro Porce, no novo regimento, pensar circunstâncias tipo essa. Por quê? No procedimento judiciário, o prazo quem define é o decisor. Em processos regulatórios, nós temos prazos que são derivação do contrato, como parece ser este caso aqui. Portanto, nós não estamos com plena disponibilidade sobre a decisão. Então, lá no regimento, penso que temos que trabalhar sobre isso. Não tenho dúvida sobre isso. E para encerrar, presidente, lhe ajudar. Tudo pensando em futuro, tendo como estímulo o caso presente. Nós, conselheiros, somos conselheiros 100% do tempo. Nós não estamos submetidos ao regime dos servidores públicos. Nós não somos nem mais nem menos. Nós só somos mandatados para desenvolver prerrogativas de Estado que se exercerão nas nossas férias ou não nas nossas férias. Porque somos mandatados pelo Parlamento do Rio Grande do Sul para desenvolver as regras regulatórias. As nossas férias são episódios que não desconstituem a nossa capacidade de decidir. Portanto, juridicamente, subsiste efeito nesse processo. Para encerrar, imagine se tivéssemos as capacidades cautelares com um conselheiro em férias. Quem decidiria? Continua sendo o conselheiro relator, mesmo em férias, mesmo o procurador da parte tendo que procurá-lo na praia. É assim que é no judiciário. Nós procuramos o desembargador relator no recesso, nas férias, lá na casa dele, lá na praia, para que ele decida. Então, presidente, com os olhos no futuro, com a intenção de estabilizar as nossas decisões, penso que esse é o tema mais relevante que temos na casa. Assegurar ao decisor natural as suas prerrogativas, independentemente das circunstâncias que isso supervêm. Obrigado, presidente. Perfeito. Obrigado, conselheiro Juliane. Bom, então, acho que depois de todas as manifestações, pergunto se quem seria contrário e favorável, só para a gente recapitular aqui, né? Então, contrário aqui já se manifestou o conselheiro Juliane, conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, conselheiro Lucas também. Também. Certo. Então, vou acompanhar também, né? Vamos manter então, o processo redistribuído à conselheira Luciana, em que pese isso possa eventualmente trazer algum prejuízo por não haver previsão estatutária para isso e nós corrermos o risco de eventualmente aí na frente o processo ser anulado, ter algum tipo de contestação, né? Como colocado aqui. Sim. Muito bem. Aí a gente pensa aqui internamente como resolver a questão. Está desligado. Por deliberação. Acho que unanimemente deveremos deliberar em retirar de pauta. Retiramos de pauta. Fizemos a discussão, não temos a decisão formal sobre isso, sabemos a posição de cada um. Por quê? Porque é uma grande discussão, bem estimulada, no momento adequado, e a partir de agora, com o processo retirado de pauta, nós assumimos, junto com o diretor-geral,
a condição de gerar uma circunstância que permita uma decisão útil, especialmente nesse processo que temos prazo contratual. Sem entrar na questão de distribuição, redistribuição, a agência vai dar a resposta adequada, sem prejuízo à concessionária. Penso que seria o mais prudente, presidente, até para não criarmos um espaço de decisão sobre algo que acho que nesse momento ainda não está maduro o suficiente. Não do ponto de vista do mérito, mas do ponto de vista da solução a ser dada. Todos de acordo com a proposta, retiramos de pauta, então. De acordo. E depois definimos o que fazer. Isso. Perfeito. Então, Muito bem. definimos dessa forma. Muito bem. Assuntos gerais, eu acho que era esse. Nós temos, então, agora o último item da pauta, são convites recebidos. Então, vou passar aqui. Eu recebi um convite do GRI, que é um grupo que tenho participado de vários eventos. O conselheiro Porce participou de um evento junto comigo lá em Curitiba, o conselheiro Lucas participou de um outro recentemente em São Paulo, e nós teremos agora, no dia 25 de fevereiro, num dia só, o evento InfraSul GRI 2026, que é um evento que volta para Porto Alegre. Ele ocorreu justamente o que nós tivemos juntos, né? O conselheiro Porce foi o InfraSul 2005, que ocorreu em Curitiba. E agora, a partir desse ano, ou nesse ano, será realizado em Porto Alegre. Eu recebi um convite e depois vou questionar aqui sobre possibilidade de participação de outros conselheiros e demais participantes aqui da GERGS. Mas então, registro o convite, já confirmei a minha presença, devo participar como co-chair em um dos painéis, provavelmente um painel sobre resíduos sólidos. Muito bem. Recebemos também um convite da presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, a vereadora comandante Nádia, para a cerimônia de posse do presidente vereador Moisés Barbosa e da nova mesa diretora da Câmara. Foi ontem, às 10 horas, então só para registrar que nós tivemos presentes aqui o diretor-geral, Carlos Alvim, e também o nosso diretor de assuntos institucionais, André Domingues, representando a GERGS na cerimônia. Muito bem. E mais um convite aqui. Recebemos um convite da AGER, que é a Agência de Regulação do Estado do Mato Grosso. Veio em nome ainda da conselheira Luciana, mas convidando para participar do 2º Seminário de Regulação da AGER, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de abril, na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, com o tema Desafio da Regulação, a sustentabilidade das políticas públicas delegadas. Então, repasso aqui aos conselheiros, ao diretor-geral, para avaliar a participação, né, e vamos ver depois como funcionam as inscrições e tudo mais. Pergunto aos conselheiros se tem algum outro convite que tenham recebido ou algum assunto geral que não tenha sido colocado aqui. De minha parte, não. Muito obrigado. Então, não havendo, podemos encerrar, então, a nossa primeira sessão de 2026. Então, novamente, reitero os votos aqui de um excelente ano para nós todos que acompanham aqui, os nossos servidores, colaboradores, concessionária, usuários, todos que estão aqui acompanhando a sessão, para que a gente tenha um ano muito promissor, com muita paz, muita harmonia e muita prosperidade também, que as políticas públicas possam ser implementadas e que o usuário tenha cada vez serviços melhores e prestados com excelência pelas concessionárias e, claro, regulados e fiscalizados aqui pela agência. Tá? Então, uma boa semana, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos, bom trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos.